Inicialmente eu gostaria de agradecer à Biotronic e ao Dr. Silas por mais esta realização deste encontro Brasil-Alemanha, que é agora um encontro latino-germânico de arritmias e estimulação cardíaca. A nossa missão desta vez é falar sobre a terapia com marcapassos, estado da arte. Obviamente, nós temos pouco tempo e gostaríamos de simplesmente abordar alguns temas que consideramos importantes. Inicialmente, relembrando, hoje nós temos uma estimulação cardíaca bastante ampla, constituída do marcapasso cardíaco, do desfibrilador, do ressincronizador cardíaco e do ressincronizador desfibrilador. Nós vamos abordar alguns temas do marcapasso, estimulação cardíaca com marcapasso. Temos que lembrar que essa estimulação começou em 1930 com Hyman, e é importante considerar que esse marcapasso era inicialmente acionado à manivela. Tratava-se de um motor elétrico que, na medida em que era acionado, produzia energia elétrica suficiente para estimular o coração, que era capturado através de uma agulha que era aplicada diretamente no precórdio e no miocárdio. Então aqui nós temos um exemplo dos primeiros comandos cardíacos com esse marcapasso rudimentar. Logo nessa época, depois da década de 30, houve um grande avanço das válvulas cardíacas que permitiram o surgimento de estimuladores de grande porte, acionados por energia elétrica domiciliar, como os senhores veem aqui neste marcapasso provisório. Entretanto, esse marcapasso era bastante limitado e logo surgiram, principalmente na década de 50, iniciando os estudos na década de 40, mas na década de 50, principalmente culminando aí em 55, surgiram os primeiros transistores. Os senhores podem ver que eram elementos extremamente reduzidos, comparados aqui a uma moeda, e em 54 eles permitiram o surgimento dos marcapassos transistorizados, que foram fundamentais para o primeiro implante de marcapasso realizado em 1958. Vejam, senhores, aqui o engenheiro Rune Elmqvist, o cirurgião Aki Senning e o primeiro paciente Arne Larsson, que permitiram a realização do primeiro implante de marcapasso em 1958 no Hospital Karolinska, na Suécia. E aqui nós temos o primeiro paciente que recebeu esse marcapasso, o Arne Larsson, que apresentava síncopes devido a bloqueio atrioventricular total aos 40 anos, e esse paciente recebeu 5 diferentes sistemas de estimulação, de eletrodos de estimulação, com 22 geradores de pulso, de 11 modelos diferentes, e acabou falecendo de câncer em 2001, em dezembro de 2001, com um marcapasso cardíaco funcionando normalmente. Então vejam, o primeiro paciente de marcapasso da história, o primeiro paciente que recebeu um marcapasso implantável, faleceu de câncer e se manteve por mais de 40 anos sendo estimulado por um marcapasso, já que ele apresentava bloqueio atrioventricular total. Isso mostra a maravilha da estimulação cardíaca moderna. Temos que lembrar de 2 pessoas muito importantes no nosso meio, o Dr. Décio e o Dr. Adib Jatene, que são os pioneiros da estimulação cardíaca nacional na América do Sul e pioneiros da estimulação cardíaca mundial, já que eles conseguiram, na época, na década de 60, fabricar um marcapasso que permitiu o tratamento de milhares de pacientes no Brasil e na América do Sul. O primeiro marcapasso fabricado no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia por Jatene e Corman. A título de sumário, nós podemos dizer que o marcapasso surgiu inicialmente como um marcapasso ventricular implantado diretamente por toractomia no ventrículo,
e posteriormente surgiu o marcapasso endocárdico, posteriormente surgiram os marcapassos atriais. Inicialmente o marcapasso era essencialmente ventricular, posteriormente surgiram os marcapassos atriais, os marcapassos atrioventriculares com eletrodos colocados no átrio e no ventrículo, e inclusive os marcapassos atrioventriculares de eletrodo único, no caso um eletrodo só capaz de detectar o átrio e estimular o ventrículo. Quando falamos de estimulação cardíaca, é importante considerar os princípios básicos da estimulação cardíaca que permanecem totalmente válidos. Por exemplo, o ventrículo deve ser estimulado e sentido na presença ou risco de bloqueio atrioventricular. Quando não existe bloqueio AV e principalmente quando o QRS é estreito, a estimulação atrial deve ser sempre a preferida. A sincronia atrioventricular deve ser mantida sempre que possível em repouso e no esforço. A resposta de frequência deve ser utilizada na presença de incompetência cronotrópica, a menos que seja contraindicada. E a estimulação ventricular deve ser mecanicamente tão sincrônica quanto possível. Esse elemento é fundamental e todos esses princípios básicos são fundamentais para uma boa estimulação cardíaca. É claro que nós precisamos rever as indicações de marcapasso, mas nós não vamos entrar em detalhes com respeito às diretrizes, mas precisamos lembrar das principais indicações, por exemplo, a hipersensibilidade do seio carotídeo, a síncope neurocardiogênica refratária à medicação ou refratária à cardioneuroablação, que é uma nova forma de tratamento desta condição, a doença do nó sinusal naturalmente sintomática, porque na doença do nó sinusal assintomática, de um modo geral, o paciente é mantido em segmento clínico, a fibrilação atrial com bloqueio atrioventricular ou uma frequência ventricular baixa, o bloqueio AV de terceiro grau irreversível, o bloqueio AV de segundo grau irreversível, principalmente nos pacientes sintomáticos, o bloqueio MOBITIS 2, o bloqueio de segundo grau MOBITIS 2 irreversível, mesmo nos pacientes assintomáticos, ou o bloqueio atrioventricular avançado. As lesões do sistema His-Purkinje, principalmente quando tem mais do que um intervalo HV maior do que 100 milissegundos nos pacientes assintomáticos, ou nos pacientes sintomáticos com intervalo HV maior do que 70 milissegundos, e os bloqueios bilaterais alternantes ou comprometimento bilateral importante do sistema de condução. Essas são as indicações fundamentais de marcapasso. Nós precisamos considerar também a seleção do modo de estimulação e de que maneira nós podemos fazer isso de uma forma adequada para o paciente. Inicialmente, avaliando a condução AV. Se o paciente tem um bloqueio atrioventricular intermitente, nós podemos utilizar uma estimulação atrioventricular com algoritmos para evitar a estimulação do ventrículo. Se o paciente tem uma condução atrioventricular normal, nós devemos dar preferência ao marcapasso atrial. Se o paciente, entretanto, tem um bloqueio atrioventricular, nós devemos avaliar as condições atriais. Se as condições atriais são normais, devemos dar preferência ao marcapasso DDD atrioventricular. Entretanto, se existe uma instabilidade elétrica atrial, nós podemos usar o marcapasso atrioventricular com algoritmos que procuram estabilizar as paredes atriais. E se o paciente tem uma fibrilação atrial permanente, nós devemos dar preferência à estimulação ventricular. Em todas estas condições, se o paciente tem uma incompetência cronotrópica, nós devemos utilizar o biosensor, ou seja, o R, o biosensor que mantém uma resposta cronotrópica baseada na atividade física do paciente. E um outro elemento muito importante, se o paciente tem insuficiência cardíaca
com QRS largo, nós devemos dar preferência à estimulação por ressincronizador. Então vejam que na escolha do modo de estimulação, nós precisamos já considerar o implante, porque se o paciente tem um QRS largo, insuficiência cardíaca, nós já devemos implantar algum sistema de ressincronização ventricular. Todos os outros modos podem ser ajustados através de programação, mas é necessário considerarmos o modo de estimulação já no momento do implante, para inclusive considerar o ressincronizador caso o paciente tenha insuficiência cardíaca e QRS largo. Foram muitos os avanços da estimulação cardíaca, conforme estes alguns exemplos que nós podemos ver aqui citados. Por exemplo, vejam, o advento da bateria de lítio e iodo, o advento da telemetria, o marcapasso de microchips, a memória nos marcapassos, etc. Existem muitos avanços que nós poderíamos comentar. Entretanto, é importante lembrar, por exemplo, o home monitoring, que é uma forma de transmissão de dados automática pelo marcapasso através das redes de comunicação de dados, o advento da ressincronização, os monitores de edema pulmonar, a medida automática do segmento ST, o marcapasso sem eletrodo que pode ser implantado diretamente dentro do ventrículo, os detectores de eventos implantáveis. Então, são muitos os avanços. E tudo isso é possível graças à microeletrônica, que foi responsável pelo surgimento de microchips capazes de incluírem uma grande quantidade de componentes eletrônicos, milhares, milhões de componentes eletrônicos, o que permite a maravilha dos marcapassos modernos. Um grande exemplo disto está aqui, que é um marcapasso que é passível de ser implantado através do sistema venoso, colocando-se o gerador diretamente dentro do ventrículo. Vejam a comparação deste gerador, do tamanho deste marcapasso com uma moeda, e isso permitiu o surgimento dos marcapassos implantáveis diretamente dentro do ventrículo. Um grande avanço que acabamos de comentar é o surgimento dos sensores de edema pulmonar. Então vejam, os senhores, neste marcapasso é possível termos uma monitoração da quantidade de líquido que está sendo retida nos pulmões, e esse aparelho pode, através de um alarme, avisar o paciente que está havendo uma retenção de líquido, mesmo antes de o paciente apresentar sintomas. Então, a detecção da retenção líquida pode imediatamente iniciar ajuste da medicação e evitar o surgimento da descompensação cardíaca. Conforme os senhores veem aqui, este registro mostra uma descompensação cardíaca e o paciente começa a aprender a conviver com esse alarme e dessa forma ele mesmo ajusta a medicação, o clínico ajusta a medicação e ele evita internações por insuficiência cardíaca. Um grande avanço na estimulação cardíaca foi a percepção que a estimulação subtricuspídea ou apical do ventrículo direito é deletéria para o coração. Esse fato, sem dúvida, é responsável por uma mudança na estimulação cardíaca moderna e representa um grande avanço. Vejam os senhores aqui, neste trabalho, que nos mostra claramente que quanto maior a quantidade de estimulação na ponta do ventrículo, maior a incidência de insuficiência cardíaca, hospitalizações e maior a mortalidade. Esse estudo foi o estudo David Trial. Então, os senhores percebam aqui nestes registros que quanto maior a quantidade de estimulação, pior o resultado. E isso mostra que, de alguma forma, a estimulação convencional na ponta do ventrículo é deletéria. Esse fato chamou muito a atenção porque a estimulação apical sempre foi a forma de estimulação clássica
dos marcapassos. Mas vários trabalhos reproduziram esses resultados. Vejam, por exemplo, no estudo MED2, quando o paciente apresentava menos de 50% de estimulação ventricular, menor a incidência de insuficiência cardíaca. Quando a estimulação era maior do que 50%, maior ou igual a 50% na ponta do ventrículo, a sobrevida com insuficiência cardíaca era menor. Da mesma forma, o estudo MOST mostra que quanto maior a incidência de estimulação ventricular na ponta do ventrículo direito, pior o prognóstico quanto à insuficiência cardíaca. E aqui os senhores podem observar isso. Se nós temos mais do que 40% de estimulação apical, a sobrevida sem insuficiência cardíaca é menor do que quando os pacientes têm até 40% de estimulação apical. Então, o que nós podemos concluir destes estudos é que a estimulação apical do ventrículo direito é deletéria, porque provoca disfunção miocárdica, regurgitação mitral, progressão de insuficiência cardíaca, aumenta a mortalidade, diminui a qualidade de vida, favorece a fibrilação atrial e promove principalmente um remodelamento histológico do miocárdio. Dessa forma, nós podemos alertar os clínicos que a estimulação cardíaca deve ser conduzida com o mínimo de estimulação ventricular apical direita sempre que possível. Isto atualmente pode ser equacionado de uma forma bastante interessante. Primeiro, com o surgimento dos eletrodos de fixação ativa, principalmente desenvolvidos para estimulação atrial na década de 80, nós passamos a utilizá-los na estimulação ventricular, isso na década de 90, fazendo a estimulação septal alta, principalmente na região do feixe de His ou na via de saída do ventrículo direito. Então, ao invés da estimulação clássica na região subtricuspídea ou região apical do ventrículo direito, nós passamos a utilizar a estimulação na região próxima do feixe de His ou na via de saída do ventrículo direito. O objetivo era obter um QRS mais estreito nessa posição e um menor grau de sincronismo do ventrículo, de dessincronismo do ventrículo esquerdo. Esse fenômeno foi muito bem mostrado nesse estudo VERBS, no qual nós utilizamos em pacientes com fibrilação atrial permanente e disfunção miocárdica importante, nós implantamos um marcapasso bicameral, sendo o eletrodo, a saída atrial, ligada a um eletrodo na região septal alta e a saída ventricular ligada na ponta do ventrículo. O que nós observamos, fazendo o estudo desses pacientes, estimulando independentemente a região septal e a região apical, o que nós observamos é que a estimulação septal, os resultados hemodinâmicos eram melhores com a estimulação septal do que com a estimulação convencional. E se nós estimulássemos o septo e a ponta ao mesmo tempo, fazendo a estimulação bifocal, os resultados eram ainda melhores. Então, o que nós concluímos deste estudo é que, se nós temos que estimular o ventrículo com um único eletrodo, é preferível estimular o ventrículo no septo do que estimular na ponta. Na ponta, o resultado sempre é pior. E se nós tivermos que estimular o ventrículo direito com 2 eletrodos, a estimulação bifocal se mostrava a melhor opção. Aqui nós temos um exemplo deste estudo, onde nós temos o eletrodo atrial, temos o eletrodo em septo, na região próxima do feixe de His, e temos o eletrodo subtricuspídeo. Aqui em oblíqua esquerda, os senhores podem ver eletrodo atrial, eletrodo septal e eletrodo apical. Neste caso, nós estamos estimulando átrio e ventrículo, neste caso com estimulação bifocal direita. Mas quando nós temos um único eletrodo no ventrículo, o ideal é que ele seja colocado na região septal, evitando-se a região apical. É importante considerar muitos trabalhos
que existem na literatura abordando essa técnica. Nós iniciamos isso na década de 90 e depois disso vários trabalhos surgiram, mas é fundamental que estejamos atentos à posição do eletrodo em ventrículo direito. Vejam, senhores, aqui um eletrodo septal colocado numa posição adequada. Aqui a posição já não é tão adequada e aqui a posição é totalmente inadequada para a estimulação septal, porque esse eletrodo está colocado na parede livre do ventrículo direito. Então é necessário que na estimulação septal sempre se procure implantar o eletrodo voltado para o septo interventricular. Isso é fundamental para que nós possamos obter realmente algum benefício. Neste trabalho, realizado por Sweeney e colaboradores, nós observamos um fenômeno muito interessante. Quanto maior a estimulação, quanto maior o percentual, a porcentagem de estimulação ventricular direita, principalmente apical, estimulação apical ventricular direita, pior o prognóstico quanto insuficiência cardíaca. Então, quando a estimulação ventricular apical direita é maior do que 40%, o risco relativo de hospitalização por insuficiência cardíaca aumenta 2,6 vezes. Então, quando a estimulação cardíaca é maior que 40%, o risco de insuficiência cardíaca mais do que duplica. E quando a estimulação ventricular apical é menor que 40%, nós observamos que para cada 10% de aumento na porcentagem de estimulação ventricular, nós temos 54% de risco relativo a mais de desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então vejam, senhores, quanto maior a incidência de estimulação apical, maior a incidência de insuficiência cardíaca, até 40% pelo menos. Ou seja, quanto menos estimulação apical, melhor a evolução dos pacientes. Então, na estimulação cardíaca moderna, nós temos que evitar a estimulação ventricular sempre que possível. É claro que isso somente é possível quando o paciente tem condução atrioventricular. E aí nós temos que considerar vários fatores. Nós devemos procurar reduzir a frequência de estimulação para deixar o paciente com estimulação espontânea e QRS estreito sempre que possível. Nós devemos usar a estimulação atrial sempre que possível, conduzindo por vias normais e QRS estreito. Ou então nós devemos utilizar os sistemas que administram a condução AV. Por exemplo, temos que desligar a redução automática do intervalo AV quando aumenta a frequência cardíaca. Devemos programar o intervalo AV longo para que possamos esperar pela condução atrioventricular normal com QRS estreito. Devemos utilizar também, quando possível, a histerese do intervalo AV, de maneira que, de tempos em tempos, o intervalo de estimulação AV prolonga para buscar a estimulação pelas vias normais. Ou então nós devemos utilizar algoritmos automáticos que estudam a condução AV e buscam manter o paciente estimulado por vias normais. O upper tracking também deve ser programado de maneira a permitir o máximo de condução AV por vias normais, assim como o biosensor. Se o biosensor estiver muito sensível, nós podemos estimular o ventrículo desnecessariamente. E quando o paciente não tem condução AV, então nós não temos opção, temos que estimular o ventrículo e devemos dar preferência para a estimulação isquiana ou septal sempre que possível. Quando o paciente tem pouco comprometimento da função ventricular, no Instituto Dante Pazzanese, damos preferência para a estimulação ventricular bifocal direita. E quando o paciente tem indicação clássica de ressincronização, damos preferência para a estimulação biventricular. Aqui simplesmente alguns exemplos mostrando que alguns marcapassos têm inteligência para manter o paciente com a estimulação por vias normais e QRS estreito. Se ocorre um bloqueio AV,
o marcapasso estimula o ventrículo, mas somente no caso de ocorrer um bloqueio AV de segundo grau. No bloqueio AV de primeiro grau, ele espera. E se o paciente aumenta o grau de bloqueio AV, o marcapasso passa a estimular o ventrículo automaticamente. Mas de tempos em tempos, esse marcapasso verifica se esse paciente tem algum grau de condução AV, mesmo que seja condução AV com BAV de primeiro grau. E se esse paciente recuperou, mesmo que seja parcialmente a condução AV, o marcapasso praticamente desliga a estimulação ventricular e passa para o modo atrial. Esses marcapassos inteligentes podem diminuir sensivelmente a porcentagem de estimulação ventricular e evitar a dessincronia do ventrículo, principalmente a dessincronia do ventrículo esquerdo. Agora, é importante considerar que em muitas situações nós vamos procurar estimular o ventrículo. Por exemplo, o paciente com bloqueio AV total não existe opção, é necessário estimular o ventrículo. O paciente com ressincronização, nós devemos programar para que sempre haja o máximo de estimulação ventricular. Assim como nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, também temos que programar o marcapasso para que haja o máximo de estimulação ventricular. E é importante considerar que na clínica de marcapassos atualmente, nós temos que acompanhar rigorosamente a fração de ejeção. Por quê? Porque se o paciente está sendo estimulado de uma maneira permanente, muitas vezes nós vamos observar uma queda da fração de ejeção. Nós vamos observar uma perda de fração de ejeção devido à dessincronia do ventrículo esquerdo. Então é necessário que nós façamos o acompanhamento desses pacientes, porque se essa queda for progressiva, nós temos que considerar, nós temos que pensar na ressincronização ventricular. E principalmente precisamos pensar na ressincronização ventricular quando o paciente vai fazer uma troca de marcapasso. Então, se ele tem um marcapasso ventricular e apresenta uma queda progressiva da fração de ejeção, no momento da troca nós devemos pensar em colocar um ressincronizador para, dessa forma, evitar que haja um remodelamento irreversível do ventrículo esquerdo. Dessa forma, nós gostaríamos de encerrar, por questão de tempo, nós teríamos muita coisa para abordar, para falar a respeito da estimulação cardíaca moderna. Entretanto, gostaríamos de encerrar simplesmente para atender à solicitação do Dr. Silas e da Biotronic que abordássemos temas de interesse clínico e que fossem de relevância nos dias atuais. Muito grato.